Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube do ETF. Eu sou Bruno Mazzoni. Conversa do vídeo de hoje é um ETF bem candidato, super barato, a ser um bom satélite da sua carteira de ETF. Não aquele de base neutra dessa vez. Hoje a gente comenta sobre o Charles Schwab, principal ETF de dividendo que segue as principais empresas de qualidade do índice Dow Jones. É um ETF famoso, barato, o SHCD, famoso para os investidores internacionais, cada vez mais entra no nosso mercado. Hoje a gente vai analisar o SCHD para vocês aqui, falar de preço, falar também dos descontos que a gente pode ter na análise gráfica e também o preço de administração, bem como falar sobre os dividendos e como ele pode compor a sua carteira de ETF. O disclaimer está na tela, seja muito bem-vindo aqui ao Clube do ETF. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI Tech. Pessoal, todo ETF que você vai estudar, vale a pena entrar na nave-mãe, o site do RI. Igual uma empresa, entre no ETF. Então esse aqui é o Charles Schwab, ou Schwab US Dividend Equity ETF. Ele vai seguir esse índice. Todo ETF segue um índice, né? O objetivo dele é replicar totalmente, sem otimizações aqui diversas, sem muita criatividade, tá? O Dow Jones US Dividend 100, tá? Então as 100 maiores empresas pagadoras de dividendos do Dow Jones, tá? Eu quero saber as regras específicas que essa lista de 100 se submete. Qual que é a rotação dessa lista? De quanto em quanto tempo? Tá? Quais são as métricas e os filtros? Tem o site Dow Jones US Dividend 100 Index. Pessoal, tudo tem informação, sem dúvida nenhuma. Tá? Aqui no Brasil, a indústria está evoluindo. Tá? Nos Estados Unidos e na Europa, já é uma evolução assim, já é muito, muito, muito grande a indústria de ETF. Então, seguir esse carinha aqui é o objetivo do SHCD, pessoal, que é um dos ETFs mais famosos de dividendos dos Estados Unidos. Qualquer gringo que você vai acompanhar de ETF, agora eu sigo vários, tá? Assim, 90% puxa sardinha para esse cara aqui, tá certo? Eu vou entrar na AccessStation 5. Para quem quer ter acesso aos estudos, pessoal, basta clicar no link na descrição. É a parceira aqui do canal, XTB, plataforma AccessStation 5. Você tem acesso tanto ao mercado americano quanto também aos ativos de mercado europeu. Você pode fazer as análises ali bonitinhas. Eu vou fazer a análise desse carinha. Então basta colocar lá o ticker na aba gráfico, colocar o ticker SCHD, United States. Beleza, vamos fazer o estudo aqui, tá? Aqui o objetivo é a gente analisar um pouquinho a Bolsa de Nova York, ETF, tudo bacana. Dividendos, pessoal. Ano passado, ele pagou 4 vezes. Primeira data corte desse ETF é em março, tá? 20 de março, 26 de junho, 25 de setembro, 11 de dezembro. Pagamento no mesmo mês de vigência da data corte. Ano passado começou com 20 centavos, terminou com 26 centavos. Tá? Foram 20 centavos, 27, 25 e 26. Lembrando que as 100 maiores empresas pagadoras de dividendos do índice Dow Jones, pessoal, vão estar mais conectadas com a economia real do que o S&P 500, do que o Nasdaq. Então você, ao investir nesse ETF, você não necessariamente vai estar investindo na Apple, na Nvidia. Não, você vai para a velha economia, para as empresas maduras, para um McDonald's, por exemplo, uma Coca-Cola da vida. Inclusive, Coca-Cola é a segunda maior posição do fundo. Você vai estar junto com o Warren Buffett ali. Em termos de setores, tá? Aqui a AccessStation mostra para gente. Healthcare, saúde, 18%, setor financeiro com quase 17%, consumidor defensivo, aqui muito provavelmente deve ser varejo de alimentos, tá? Como a própria Coca-Cola ali, não deixa de ser um consumidor defensivo. 15,34%, energia, petróleo, gás, etc., velha economia, vem logo na sequência. Então, é um ETF que sim, você vai ter diversificação se você investir nesse ETF em relação ao ETF do S&P 500, o IVV, por exemplo. Aqui é mais velha economia, mais empresas maduras e não empresas de crescimento. Isso é importante, porque hoje os Estados Unidos vivem uma concentração muito grande, tanto no S&P como no Nasdaq, das 7 magníficas, as empresas de tecnologia. Quer você sair um pouquinho? Você pode ir para o Russell 2000. Comente se você quiser que eu pesquise aqui os melhores ETFs que seguem o índice de small cap dos Estados Unidos. Ou você não vai para o índice de small caps, você vai para as empresas de qualidade, o value, as empresas de valor. Aí você vai para o Dow Jones, velha economia, que junta ali commodities também com a healthcare e setor financeiro, além de consumos defensivos, né? Bem legal, pessoal, para você tentar ali diversificar um pouquinho o seu patrimônio, caso você invista nos Estados Unidos ou em ativos internacionais. Esse é um dos objetivos aqui do canal. Entregar para vocês ETFs domésticos, mas também internacionais, tá? O ROI desse carinha aqui, pessoal, 29,71%.
o beta dos últimos 3 anos, 0,89. Então, assim, maravilhoso, tá? Você não vai ter um super beta. Inclusive, para falar de beta, tá? Eu pego aqui a parte de sazonalidade deste ETF, pessoal, e eu vou pegar antes da sazonalidade. A gente vai falar sobre fluxo. Então, fluxo, deixa eu sair da telinha aqui, é um ETF que capta recurso positivo aqui desde o começo do ano, tá? Invariavelmente, pessoal, de janeiro a março, gravo para vocês a 14 de março hoje, tá? Invariavelmente foi um ETF de fluxo positivo, mesmo com o mercado americano em 2025, uma volta danada por causa do Trump, tá? Então vejam que grande parte dos dias aqui o fluxo foi positivo de entrada no ETF, poucos dias negativos, tá? Isso é importante, tá? Porque se você quer fazer dollar cost averaging, né, comprar todos os meses, e é o mais indicado, é o que John Bogle defendia, criador da Vanguard, ao criar os ETFs. Aí você passivamente ali está investindo todo santo mês em algo que é diversificado pra caramba. Esse ETF é mega diversificado com objetivo Dow Jones, ou seja, empresas de valor nos Estados Unidos. Então ele não é um ETF de base neutra e que está recebendo fluxo mesmo com o mercado em queda. Isso é um bom sinal. Quando a gente vai para a sazonalidade, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês, entregar a sazonalidade dele de 2015, vá. Vamos pegar Trump 1 a Trump 2. Sazonalmente falando, tá, a gente teve os piores anos desse cara, 2018, 8,5% de queda, 2022, 6,5%, 2015, 3,14%. Poxa, que beleza, né? É quase um CDI, ele cai muito pouco, tá? É um ETF bem tranquilo, apesar das datas X saírem do preço. E lembrem-se que sempre os dividendos dos Estados Unidos são taxados. Aqui é uma estratégia, pessoal, muito provavelmente que você vai usar no fim da sua carteira de dividendos, da sua vida útil como alocador. Você pode tirar um ETF de acumulação e passar para esse ETF, de repente. Ou você pode ter no início, no meio, enquanto constrói a sua carteira, já uma alocação que eu considero ser satélite de mais interessante para esse ETF, não sendo a principal alocação mensal. A principal alocação mensal, na minha opinião, pessoal, eu vou dar o meu exemplo aqui, é num ETF de base neutra, um ETF global. Você pode ir para o VT, você pode ir para o VWRA, você pode ir para o FWIA, que eu fui, etc., que é mais baratinho. Cada um vai escolher o seu ETF de base neutra, né? Dos índices que seguem, eu sigo o FTSE All World, né? O inglês. De repente você pode seguir um outro, tá? Índice global. É bem importante esse ser seu maior aporte e, se possível, de acumulação. ETFs têm distribuição e acumulação mais interessante porque você vai diminuir, tá, os custos com encargos tributários. Então, fiscalmente falando, é mais interessante. E sim, esse ETF de base neutra, ele tem uma vida útil definida por você, a não ser que você queira passar para outra pessoa. Caso você queira viver de renda com a acumulação do lucro desse ETF, em algum momento você vai vender ele para renda fixa, vai vender ele para um ETF de dividendos que seja. E aí, temático, eu tenho o NDIV. Tá? O meu temático de dividendos, eu coloquei temático Brasil, que aqui no Brasil a estratégia de dividendos ela é vencedora, como crescimento também. Porque nosso índice Bovespa predominantemente ali é um índice de valor, não é um índice de empresas de crescimento. Então, dividendos aqui é turbinado. Tá? Então, o NDIV é o cara meu de renda e eu escolhi pagar dividendos para me ajudar nos aportes mensais aqui em ativos domésticos. Tá? Então, a minha estratégia hoje é essa. Você pode adicionar o SCHD como um temático de dividendos dos Estados Unidos, como um temático de dividendos do Dow Jones, da velha economia, de empresas de valor dos Estados Unidos, ou seja, segmentar bem. Conforme você mais segmenta, qual tema é, menor o aporte. Tá? Então, eu acho que ele vale como um satélite do seu ETF global, sem dúvida nenhuma. Me conte aqui nos comentários se vocês gostam dessa ideia de ETF de base neutra sendo o principal aporte, depois os satélites, ali, os temáticos sendo os menores, e se você planeja ter o SCHD ou já tem de repente. Certo? Lembrando, todo o acesso, pessoal, aos estudos aqui desse ETF, faço via XTB. Então, link na descrição para vocês conhecerem a plataforma da XStation. Agora sim, finalizando com os principais descontos para 2025, pessoal, esse gráfico aqui, eu tenho 2 indicadores importantes para mim, volume e o VWAP ancorado, que eu vou dar uma circulada de quando eu ancorei 2020, tá? Ancorei aqui também 2024. Certo? De 4 em 4 anos, 2 ancoragens interessantes, 2 fundos importantes. Estudando volatilidade, pessoal, eu entrego para vocês o seguinte: os melhores descontos para uma queda um pouco mais abrupta do mercado americano, uma rotação global, $26,14 e $24,94. Tá? São os principais descontos. 29,26 acabou o desconto, tá? 26,14 inicia-se a promoção. Recessão, quem está no radar, pessoal, aí é somente nos 22,78, 20,39.
fica no CDI no Brasil aqui e monitorando, põe um alarme ali na sua plataforma. Tá caro esse ETF, pessoal? Não, ele tá lateralizando desde outubro, ali aproximadamente outubro, novembro de 2024. Então é um trimestre de lateralização, enquanto que os ativos nos Estados Unidos, a economia por lá, está mostrando sinal de resiliência, crescendo, etc. Então a tendência é que os resultados impactem a cota e a cota suba, tá? Analisando as volatilidades pós 2020, pessoal, nós temos principalmente a subida de juros do Powell, lá do Fed, ali em 2022 e repercutindo um pouquinho em 2023. E eu já projetando essa queda, é realmente ali os $25, $24,90, $26,14, um bom desconto. Quem já está na casa da recessão, $22,78 para baixo. Beleza? É um bom aporte, pessoal, na minha opinião. Não é recomendação, mas eu considero ser sim um bom aporte. Eu não tenho ainda, tá? Tô com esses 2 ETFs, mas estou construindo com vocês, junto com o canal aqui, a minha carteira de ETF. E por enquanto é essa, tá? Nada mais, nada menos, FWIA e o NDIV aqui no Brasil. São os 2 ETFs que eu tenho. Comente na descrição a sua carteira. No mais, pessoal, o link na descrição. Se inscreva no canal. Iniciativa recente minha aqui. Eu também tenho o canal Clube dos Dividendos. Um abraço. Tchau, tchau.